Flávio Rogério Pereira Graff nasceu em 1968, iniciou na maçonaria em 1997, tomou posse como grão-mestre em 29 de abril de 2017, exerceu de 2000 a 2012 todos os cargos da Loja Simbólica e em 14 de nove de 2013 acessou ao grau 33 do Supremo Conselho do grau 33. No mundo profano, é coronel da Reserva Remunerada do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Obrigado, meu irmão. Gostaria de fazer uma saudação especial ao nosso irmão Aldino, ao nosso irmão Thomas Jackson e ao irmão Caiano, que é o grande representante da Grande Loja Santa Catarina aqui na Glomaron. Também ao nosso irmão Norton, sereníssimo grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, e ao meu pai, que é o venerável mestre da Loja Rei Davi, número 58, e saudando estas autoridades, esses irmãos, estendo a todos os nossos irmãos que nos dão a honra de assistir essa mensagem que nós pretendemos trazer aos irmãos. Meus irmãos, o irmão Geraldo está ali, nos trouxe uma reflexão acerca do que nós realmente fazemos dentro dos nossos templos, o quanto nós estamos permitindo que a maçonaria ela adentre aos nossos espíritos, às nossas mentes, e o quanto nós estamos influenciando para levar ao bom termo o slogan ou um dos propósitos da maçonaria, que é tornar feliz a humanidade. E ele falou em conhecer-se e aperfeiçoar-se. Na Grande Loja de Santa Catarina, nós temos estas palavras, essa expressão, conhecer-se e aperfeiçoar-se, como o lema, o slogan da atual administração, exatamente extraído lá do grande ritual de iniciação. E dentro deste propósito de conhecer-se e aperfeiçoar-se, está o tema que nós queremos propor, conversar aqui com os irmãos, e desde já nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas durante a apresentação. Prometemos, cerimonial, que nós seremos bastante breves. Dentro desse tema está, então, esse propósito de nós buscar nos conhecer e nos aperfeiçoar. Nós, então, falaremos sobre o tema Carpe Diem. Carpe Diem. Nos 33 anos que a Glomaron ela celebra, creio que seja um tema bastante oportuno. E, na verdade, este tema, ele não é um tema estritamente para nós, maçons. Poderiam aqui ter profanos, poderiam estar as cunhadas, a família maçônica, estar testemunhando que nós buscaremos apresentar aos irmãos. Muito bem, Carpe Diem. Essa expressão, esse acróstico, talvez ele mostre um pouco do que queira dizer Carpe Diem. Dance, mexa-se, sorria, compartilhe, aprenda. Perdoe, perdoe, viva, aproveite, ame. Essa apresentação ela ficará disponível aos irmãos, com o irmão Cantarelli. Quem tiver interesse depois e achar interessante pode reproduzi-la tranquilamente. Os direitos autorais é de todos nós, é da maçonaria. Muito bem, meus irmãos. Carpe diem é um termo derivado do latim e é encontrado no livro primeiro de Odes, de 4 livros. Odes, em grego, significa antigo, que foi escrito pelo poeta Horácio, que viveu antes de Cristo, de 65 a 8 antes de Cristo. E ele disse assim: Carpe diem quam minimum credula postero. Colha o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Aproveite o tempo presente da melhor maneira possível. Quer dizer, viva intensamente
e com responsabilidade o agora, porque o agora já não existe mais, já passou. Já estamos em um novo momento, que também já não existe mais. Portanto, vivamos intensamente com responsabilidade este momento que o grande arquiteto do universo está a nos oferecer. E aí, nós trazemos, então, aqui um texto com 3 ou 4 slides para nós lermos junto com os irmãos e nós averiguarmos quem de nós ainda não se encontrou nessa situação. Pois bem, diz assim: outro dia decidi lavar o carro, peguei as chaves e fui em direção à garagem, quando notei que tinha correspondência em cima da mesa. Ok, vou lavar o carro, mas antes vou dar uma olhadinha na correspondência, pois pode ter alguma coisa urgente. Ponho as chaves do carro na escrivaninha ao lado e, olhando a correspondência, vejo que tem algumas contas para pagar e muita propaganda inútil. E por isso decido jogá-las fora, mas vejo que o cesto de lixo está cheio. Então, lá vou eu esvaziá-lo. Coloco as contas sobre a escrivaninha, mas lembro-me que há um banco eletrônico perto de casa e vou primeiro pagar as contas. Coloco o cesto de lixo no chão, pego as contas e vou em direção à porta. Onde está o cartão do banco? Ah, no bolso do casaco que vesti ontem. Ao passar pela mesa de jantar, olho para um suco que estava bebendo. Vou buscar o cartão, mas antes vou guardar o suco na geladeira. Vou em direção à cozinha quando noto que a planta no vaso parece murcha. É melhor molhá-la antes. Coloco o suco na mesa da cozinha quando achei os meus óculos. Estava à procura deles há dias. Vou aproveitar e guardá-los já. Pego uma jarra, encho com água e vou em direção ao vaso. Deixar o controle remoto da TV aqui em cima. À noite, quando quisermos ligá-la, ninguém vai se lembrar de procurar na cozinha. É melhor levá-lo já para a sala, mas ponho os óculos sobre a mesa e pego o controle remoto. Coloco a água na planta, caiu um pouco no chão. Deixo o controle remoto no sofá e vou buscar um pano. Vou andando pelo corredor e penso que precisava trocar a moldura do quadro. Estou andando e já não sei mais o que eu ia fazer. Ah, os óculos. Depois. Primeiro pego o pano. Vou em direção ao vaso, mas vejo o cesto de lixo cheio. Final do dia. O carro continua por lavar, as contas não foram pagas, o suco lá está quentinho, a planta levou só metade da água, não sei do cartão do banco nem onde estão as chaves do carro. Quando tento compreender por que é que não fiz nada hoje, fico atônito, pois estive ocupado o dia inteiro. Percebo que isso é uma coisa muito séria e que tenho que ir ao médico. Mas antes acho que vou ver o resto da correspondência. Ou seja, fizemos tantas coisas durante o dia e, ao final do dia, o que de fato nós fizemos de produtivo? Evidentemente que isso aqui é algo exagerado. Mas vale a pena para nós refletirmos. No final do dia ou no início, na noite, quando deitamos, colocamos nossa cabeça no travesseiro, o que é que eu produzi naquele dia de útil para mim, para a minha família, para a humanidade. E aí, Mário Persona, que é um escritor, na verdade ele é um arquiteto paulista, que migrou para essa questão de evangelização, de palestras, ele nos traz 3 afirmações interessantes. A primeira, que nós não administramos o tempo, mas sim as tarefas que nos são disponibilizadas dentro de um tempo apresentado. Segundo, que nós precisamos definir prioridades de curto, de médio e de longo prazo. Isso é essencial para todos nós, se nós queremos realmente sentir uma evolução. E terceiro, que precisamos ter equilíbrio entre o pessoal e o profissional. Não adianta nós sermos excepcionais profissionais e a nossa vida pessoal ser uma lástima. Não adianta nós sermos excepcionais maçons, como alguns possam considerar, e a nossa vida profissional ou pessoal ficar extremamente a desejar. E aí, meus irmãos, nós entramos numa outra seara. Uma seara de que nós temos um banco, e nesse banco nós recebemos 1.440.
1.440 que nós precisamos gastar, precisamos investir, e eles não se acumulam. Se nós não investirmos ou gastarmos esses 1.440, adeus para eles. 1.440 minutos por dia, 43 mil por semana, 525 por ano, e assim vem ao longo de um ano. Se não for um ano bissexto, que tem mais do que 527, se não me engano. Como nós temos vivido esse tempo? Como cada um dos irmãos que aqui estão, reflitam, tem vivido esses 1.440 que ganha-se diariamente. E daí, nós vamos ver isto na prática, e eu convido os irmãos para nós fazermos aqui a famosa lição do pote. Certamente alguém já conhece. Pote. Deus, o grande arquiteto do universo, ele nos deu esta única vida que nós possuímos. E essa única vida que nós possuímos, ela, se nós compararmos com a vida na Terra, da Terra, do universo, ela é um flash. Ela é um fulgor, uma luminescência daquele raio quando a gente vê que vai cair, acendeu e apagou. Portanto, nós precisamos aproveitá-la ao máximo. Carpe diem. Esse pote está cheio? Quase cheio, né? E agora? Está cheio? Se não está, está quase. Uma areia direto das margens do Rio Madeira, para não cometer nenhum crime ambiental e trazer de Santa Catarina para cá. Obrigado, irmão Caiano. Deixa eu soltar aqui. Cheio, meus irmãos. Quase cheio, poderia ter mais areia. E agora? Cheio? É porque o pote é grande. Precisamos entender, meus irmãos, que esse pote representa a nossa vida. A vida que Deus nos deu para nós vivê-la intensamente na sua plenitude. As bolas brancas, as bolas de ping-pong que nós colocamos, representariam as coisas essenciais, as coisas basilares, aquilo que é fundamental para todos nós. Deus, família, saúde, trabalho, as virtudes, a maçonaria, e certamente os irmãos poderão ter outros valores, outras bolas brancas em suas vidas. As bolas escuras, ou as bolas de gude, as coisas importantes, mas que não são essenciais, que não são fundamentais, mas que agregam. Seria a cultura, o lazer, um imóvel, as viagens que fazemos, um carro que temos. E isso aqui varia, evidentemente, de pessoa para pessoa. Mas, basicamente, demonstramos através disso. A areia
seriam todas as demais coisas. As joias, aquilo que é considerado supérfluo, algo em demasia, televisão, enfim, o que bem entenderem. Tudo isso, nós precisamos compreender que se nós colocássemos no pote, primeiramente a areia, pouco espaço, ou, dependendo da vida de cada um, não sobraria espaço para as bolas brancas, para as bolas de gude. Portanto, precisamos sempre estar atentos aos valores que nós queremos ter, aos desprendimentos em relação às bolas brancas, criticando realmente aquilo que nos traz a felicidade, que propicie que nós façamos a felicidade daqueles que conosco convivam ou de que nós dependam. Períodos, eras, tem várias frases que aqui nós escrevemos que falam sobre ele. Tempo voa, tempo é dinheiro, dar tempo ao tempo, tempo é nosso pior inimigo. Na verdade, isso tudo não existe. O que existe são as nossas prioridades. E aí, nós temos, dentro desse tempo, e essa reclamação de que nós não temos tempo, a vida está muito corrida, quem são os ladrões do nosso tempo hoje? Esse aqui é o grande vilão. Existe um programa que eu instalei, um aplicativo no meu celular, chamado Quality Time, de inglês quality, com Y no final, time, e ele mostra o quanto nós utilizamos o aparelho ao longo do dia, no final ele dá um relatório, ao longo da semana, e assim vai vendo. Para terem uma ideia, hoje, é um absurdo, né? Eu fiquei 44 minutos olhando para esse rapaz aqui, até agora. Se formos ver aí aonde que ele me consumiu esse tempo, certamente nisso aqui, internet e e-mails, nas redes sociais, que consomem muito. Ou seja, isso tudo faz ou contribui para um planejamento zero, para as coisas mal resolvidas que está lá dentro da areia, aquela inveja, ciúme de homem que foi dito aqui, etc. Tudo isso é areia. E aí nós queremos propor aos irmãos 5 chaves para nós nos organizarmos melhor e aproveitarmos, então, de modo mais interessante, o nosso tempo. Ou seja, aumentar a nossa capacidade produtiva para permitir que nós possamos aproveitar o dia, carpe diem, vivendo nesse termo. Aí são elas. Primeiro, montar um plano de trabalho para a vida. Tenho certeza que aqui vários irmãos já participaram da realização de planejamento estratégico nas suas empresas, nas lojas, na própria grande loja, enfim. Mas, para a vida, qual é o planejamento estratégico que nós temos? E aí nós trazemos 10 propostas, que nós vamos falar rapidamente. Primeira delas, fazer o que é certo, não o que é fácil. Fazer o que é certo, não o que é fácil. Isso é ética. E ética é diferente de moral. Ética é a forma de como nós lidamos com o comportamento humano alheio, por exemplo. Moral é aquilo que nós herdamos do meio da cultura em que nós vivemos. Tem um ditado que diz que nem tudo que é moral, que é legal, é moral, e é a mais absoluta verdade. Para fazer coisas grandes, comece pequeno. No nosso meio profissional, isso é muito, né, irmão Giovanni? Todo incêndio nós dizemos que começa pequeno, então pode ser combatido. Então, para fazer as coisas grandes, comece pequeno. Isso é planejamento. Nenhuma grande loja começa grande loja. Nenhuma Glomaron tem 33 anos de hoje para amanhã. É uma história. Aprenda a dizer não. Isto é foco. Muitas vezes o dizer não, ele é antipático. Então,
tenhamos jeito para dizer não também, por causa das vaidades. Mas saber dizer não mantém o foco para não nos distrairmos e seguirmos no nosso rumo. Parou de ventar, comece a remar. Isso é garra. Nada cai do céu. Temos que provocar. E muitas vezes existem inúmeros óbices que parecem exatamente uma experiência se nós temos capacidade mesmo de superar ou não as vicissitudes que se apresentam. Não tenha medo de errar, nem de rir dos seus erros. Isso é criatividade. Eu costumo dizer que prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Sua melhor desculpa não pode ser mais forte que seu desejo. Isto é vontade. Exemplo desse maravilhoso encontro que a grande loja maçônica de Rondônia está fazendo. Poderia celebrar com uma simples sessão interna, mas está disponibilizando para todos os irmãos nós nos socializarmos com todos estes, as manifestações dos inúmeros irmãos que aqui estão. Não basta iniciativa, é preciso ter acabativa. Isto é efetividade. E efetividade no sentido aqui de ser eficaz, porque ser eficiente é fazer certo as coisas, e ser eficaz é fazer as coisas certas. Querem um exemplo dessa diferença que parece muitas vezes somente mera questão técnica? Imaginemos que nessa parede, exatamente onde haveriam as palestras agora vespertinamente, nós tivéssemos um vazamento ali em cima, um cano rachado, imaginemos, e estava correndo a água aqui. Aí o irmão Cantarelli vinha e atuaria de forma muito eficiente. Secaria, estaria resolvido o problema para hoje à tarde. Mas ele teria sido eficaz? Não, porque amanhã continuaria esse vazamento. Então a eficácia estaria exatamente no conserto lá da água que estaria, da origem do vazamento da água. Então agir de forma eficaz. Se você acha que o tempo voa, trate de ser o piloto. Isto é produtividade. Quem é que falou-nos do vagão? Foi o Alex, né? Para nós estarmos na cabine do vagão. E não na cabine da locomotiva, aliás, e não no vagão. Sejamos os pilotos dessa máquina do tempo. Desafie-se um pouco mais a cada dia. Isto é superação. É a capacidade que nós temos de exatamente sobrepor os obstáculos. E para todo game over, existe um play again. Isto é vida. Na vida, ninguém é perfeito. Todos erramos. E tudo é feito de ciclos. Termina um, começa outro. O importante é nós fecharmos esse ciclo de maneira a colocar a nossa cabeça, como disse anteriormente, no travesseiro de forma com a consciência tranquila, sabendo que contribuímos para o gênero humano. Bom, esta é a chave 1, meus irmãos. A chave 2 sugere que nós nos organizemos para otimizar o nosso tempo. Como? Vamos ver. Se quiserem anotar ou depois, fica livre. Hoje, 7 de abril, preciso estruturar o que eu tenho para fazer ao longo da semana seguinte. E eu venho e relaciono. Tarefa A, B, C, D, F, G, H, I. E nesta relação de tarefas, como que eu vou definir o que eu vou fazer? Ou simplesmente da letra A à letra I, ou vai surgindo, eu vou fazendo? Não. Sugiro que nós possamos utilizar uma matriz de Eisenhower. Irmão brother Thomas Jackson, this was a president, 34º presidente dos Estados Unidos, general comandante das forças aliadas, que ele estava no poder, no comando, da invasão à Normandia, do desembarque naval, e dentre tantas outras missões que ele recebeu. Então, um cidadão proeminente. E ele desenvolveu essa matriz. E o que diz essa matriz? Para nós pegarmos um papel, dividirmos em 4 quadrantes e utilizarmos
esta sigla. Daí, para a sigla do quadrante 1, a letra U significa urgente e a letra I, importante. No quadrante 2, NUI, seriam não urgentes e importantes. Quadrante 3, urgentes, mas não importantes. E quadrante 4, não urgentes e não importantes. Muito bem. Vamos ver quais eram as tarefas que nós deveríamos fazer no quadrante 1. Essa palestra, por exemplo, essa mensagem que nós estamos trazendo aos irmãos. Se nós estivéssemos localizados aqui, neste momento, para apresentar praticamente agora a palestra aos irmãos. Só um pouquinho, desculpa. A palestra aos irmãos, e nós não tivéssemos concluído, certamente gerariam um estresse, uma angústia, uma situação onde o corpo, a saúde, ficaria debilitada. Então, urgentes e importantes. Em cima da hora, não consegui concluir a mensagem que traria aos irmãos. Mas, todavia, lá atrás, quando o irmão Aldino conversou conosco, irmão Flávio, quero que tu faça uma apresentação para nós. Ok. Aqui se encontram os melhores trabalhos. Aqui sai a qualidade. Porque a tarefa não é urgente lá atrás, mas ela é importante. Chegará um momento que haverá a exposição dela. Então, eu posso criticá-la, posso construí-la, posso reformá-la, posso mudar o tema, enfim. Aqui estão os melhores resultados. No quadrante 3, as coisas urgentes, mas não importantes. Ora, anteontem eu estava concluindo, mas começou a surgir os detalhes da prisão do Lula, se ele seria preso, não seria, eu deixei de lado e comecei a assistir aquilo. Ela é urgente. A minha situação que eu me encontrava era urgente, mas a distração que me levou àquilo, ela já começou a me prejudicar. Então, já traz boa parte, uma parte considerável das pessoas se encontram nesse quadrante. E o quadrante 4, as coisas não urgentes e não importantes, é o desperdício, é a areia, é aquilo que não soma, é a partida de futebol que eu fiquei assistindo na televisão do meu time, lá o Avaí, com a Chapecoense, e o Avaí levou uma goleada. Depois, ao final, eu saio, meu Deus, por que eu fiquei vendo esse jogo? Podia ter feito algo muito mais produtivo. Entende? Então, esse quadrante é bem interessante, priorizado as tarefas, então, passemos a realizá-las. No dia 8, a partir do dia 8 de abril, daí aqui estão as tarefas, já devidamente priorizadas, e se executa conforme o nível que nós definimos. Aquelas que não foram feitas entram novamente, não exercendo, evidentemente, uma hierarquia dentre as demais que aparecerão. A chave 3, definir metas para ser melhor e para ter melhor. Ser melhor desportista, talvez seja pretensão de alguém, para ter uma melhor saúde, enfim. Viajar para adquirir cultura. Ser melhor para a família, ter a convivência com ela. Ser melhor para a maçonaria, para aplicar os seus ensinamentos e assim por diante. E também ter melhor, por que não, dentro de algo comedido, eu tenho um Fusca e quero ter um outro Fusca. Faz parte da vida. Usar a lei de Pareto. Pareto foi um economista italiano que nasceu em 1848 e morreu no início do século passado. E ele tinha uma plantação de vagens, uma horta de vagens na sua casa. E ele viu que 80% dos resultados da sua coleta particular advinha de 20% das vagens de toda a sua horta. Ou seja, usemos a lei de Pareto, onde 20% do nosso esforço resulta 80% dos resultados, como falamos agora. Os outros 80% de esforço, exatamente, é para produzir talvez areia
ou outras coisas. E a última chave, pratique os 4 saberes. Saber ouvir, que é extremamente importante e difícil para muitos de nós. Saber falar, falar com jeito, não ser agressivo. Saber fazer, porque de nada adianta nós ouvirmos e falarmos, mas não sermos exemplo. E saber sentir. Muitas vezes um irmão ou alguém nos procura exclusivamente para um desabafo, e nós já queremos levar uma solução para o caso dele. Resumindo, meus irmãos, para caminhar para o final, dividamos o tempo em horas boas e em horas ruins. Saibamos que elas existirão. Faz parte da vida. Escrevamos, não confiemos na memória, seja qual for a ferramenta que o irmão vai utilizar. Planejemos, reservemos o tempo para cada tarefa, não deixemos para fazer amanhã o que podemos fazer hoje, priorizemos aquilo que é essencial, daquilo que é importante e das coisas ocasionais. Utilizemos a ferramenta, como eu já falei agora há pouco, que funcione conosco mesmo, que nós conhecemos, e não banquemos o super-homem, eu dou um jeito, porque a gente sabe que quem corre atrás de 2, sempre um escapa. Não consegue se levar adiante. E aí eu deixo 2 perguntas para reflexão. Primeira delas, como o irmão tem cuidado das bolas brancas, das bolas de ping-pong e das escuras na sua vida? Existe muita areia nela? E segundo, o que o irmão fará de prático ao sair daqui para viver carpe diem e ser mais produtivo para você mesmo, para a sua família e para a maçonaria? E aí, convido os irmãos a assistirem um vídeo que nós já falaremos em seguida. Tem volume?
Alguém aqui fala russo? Lê, pelo menos? Leão. Meus irmãos, o que estava naquele filme por último é isso aqui, ó. Certamente os irmãos conseguirão traduzir comigo. 25/30/2012. Foi o que eu entendi. Aí fomos nos valer aí das ferramentas, dos conhecidos acerca disto, e está traduzido assim: suas perguntas se encerraram. Ou Thomas Jackson talvez saiba. Do you understand about this? Suas perguntas se encerraram. Aproxima-te desta ação lendo: jovens atletas ginastas venham para implementar sua beleza. O evento vai de 25 de junho a 30 de agosto de 2012. Detalhes da ação no site www.pantene.ru. Sabe o que era isso aqui, meus irmãos? Um exemplo de dedicação, de comprometimento, de disciplina, que é o que nós precisamos exatamente na maçonaria. É um simples comercial de shampoo, que fizeram toda aquela encenação emotiva para mostrar que, ao final, ela consegue o seu desiderato. E isso é o que nós precisamos, vivenciar maçonaria com a emoção, com o coração. Não porque aqui estamos simplesmente e pura para nos dizermos, nos intitularmos esse adjetivo que é ser maçom, mas sim para vivê-lo na sua essência, em todos os dias, adotando a maçonaria como uma filosofia de vida, cumprindo com os seus princípios e os seus valores, como dizemos, levantando templos à virtude e cavando masmorras para o vício. Esperamos, então, por fim, ter provocado a reflexão dos irmãos, ter oferecido instrumentos úteis para que os irmãos se sintam motivados a viver carpe diem intensamente e com responsabilidade. Muito obrigado a todos pela atenção.